Olá, seja bem-vindo ao Garmin Talks. Eu sou o Gabriel e hoje eu recebo aqui André Sala, da RoboMind. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado pelo espaço, obrigado por nós estarmos aqui para conversar um pouquinho sobre educação, né? Oh, com certeza. Não, é maravilhoso também a gente poder falar de uma área tão importante assim, né? Que é educação infantil, educação, aliás, a educação como um todo, né? E a inovação disso. Então, isso é bem interessante, né? Exatamente. Eu acho que nós precisamos olhar para a educação hoje com uma forma de renovar a esperança na educação, levando tecnologia. Então, acho que o maior desafio hoje do Brasil, que o Brasil é um dos países mais criativos do mundo, é inserir tecnologia no dia a dia dos nossos jovens, das nossas crianças, que é a única forma de nós transformarmos o nosso país, né? Ah, com certeza. Não, com certeza. A educação acho que é o caminho para qualquer ser humano evoluir, né? Eu acredito muito nisso, em todas as etapas da vida, né? Agora, vamos do começo? Vamos. Conta um pouquinho para quem está em casa, quem que é o André? Bom, o André é um apaixonado por educação. Eu sou filho de... meus pais trabalharam na área da educação, dedicaram a vida inteira para a educação. E quando chegou a fase de trabalhar, eu resolvi trabalhar também com educação, para tentar seguir os passos do pai e da mãe. No entanto, eu queria ser um filho um pouco mais moderno, né? Legal. Que ele trabalhasse com uma educação tecnológica. Legal. E comecei trabalhando com um professor de informática. Não sei se você lembra, lá no início da informática. Lembro. Antes do Windows ali, que a gente tinha aquela telinha preta, que trabalhava C, né? Era MS-DOS, né? MS-DOS e tudo mais. Então, naquela época a gente programava em linguagem Pascal, Clipper. Então, naquela época eu comecei a trabalhar ministrando aulas justamente para poder pagar o curso superior também. Que esse era o desafio maior, né? Então, aquilo que era desafiador, né, em custear ali a universidade, eu estava já ministrando atividades, aulas ali para ensinar as pessoas, e na época era uma corrida atrás do ouro, né? Ou seja, todo mundo precisava, para poder trabalhar, conhecer um pouco sobre informática, então as escolas eram lotadas, né, por pessoas buscando com sede por esse conhecimento. Sim, né? sim. Não, essa foi um momento muito delicado, né? Eu me recordo que quando eu comecei, eu cheguei a pegar o MS-DOS, né? Que você digitava o nome da aplicação, o nome do jogo que você queria jogar Isso mesmo. E tudo mais, né? Tinha que digitar /park para desligar, o negócio, não tinha um negócio, eu lembro algumas CD, coisas. MD, Isso aí. Dell, DIR, para você ver os diretórios. Ah, é verdade, você abria a pastinha, né? Isso, eu olhava as pastinhas. E aí tinha os barras, né? Tinha dir, barra, p, barra, aí você conseguia ver as pastas com pausa. Então tinha várias barras, ou seja, eram comandos que você tinha que efetivamente conhecer naquela época. Né? Não, e se for pensar agora, são os mesmos comandos que estão na linha de pesquisa do Explorer hoje, do Windows, né? Se você for olhar, você ainda tem a mesma regrinha lá, né? Exatamente. Nunca tinha feito essa referência. Exatamente, né? exatamente. Olha só. Na realidade, o Windows ele veio para facilitar aquilo que nós tínhamos aquela tela mais estática, sem cor, aquilo que era, perdão a palavra, era chato naquela época, né? A telinha, né? Era muito... Na minha opinião, a gente estava muito ligado a trabalho mesmo, né? Isso. A palavra chato não está errado, mas eu acho que ela estava muito mais ligada à obrigação. Tipo, eu tenho que fazer meu trabalho de escola. Então, eu ia lá para ter que digitar o negócio. Exatamente. Então, você tinha um joguinho ou outro que você tinha que comprar os... que vinha 7, 8 disquetes, tinha que colocando na ordem, né? Exatamente. Aí, tira e coloque o 2. Aí você colocava o 2. Aí você perdia o 3, tinha que procurar. Era terrível. Era ótimo. Riscava um dos discos, acabava com o jogo. Não, nossa, isso eu lembro, eu fiquei tão frustrado uma época. Sim. Esse negócio era complexo. Mas eu comecei a usar mesmo, assim, na prática, no 3.11. Sim. No 3.11 aí eu já usava para fazer trabalho de escola. As primeiras versões do Windows, né? Foi 3.1, 3.11 ali. Foi. Não, eu lembro que foi um momento delicado, porque foi sair da máquina de escrever para fazer trabalho. Uhum. Porque eu cheguei a pegar a máquina de escrever para fazer trabalho. Sim, né? sim. Ou a mão ou a máquina de escrever. Para ir pro computador. Né? E eu lembro que achei incrível. Assim, uma das ferramentas que mais me impressionou foi o corretor ortográfico. Sim. Que hoje me incomoda profundamente em algumas horas. Né? Mas na época foi incrível. Eu esquecia o acento e ele colocava. Eu falei, nossa.
maravilhoso. Primeira inteligência artificial, né? Eu não lembro se foi no 95 ou se foi no 3.11 mesmo que já tinha 95. Foi 95 que tinha isso, né? Então acho que já foi um pouco depois disso. Ele já colocava o maiúsculo no início da frase. Isso aqui. Já... Isso aqui. O tab para dar o espacinho, né? Isso. Foi um momento... Esse início de uso de informática como um todo, ele foi uma coisa bem curiosa, até pelo bug do milênio, lembra? Lembro, eu acompanhei de perto essa... Eu lembro que foi uma corrida para se atualizar, achavam que né? o dinheiro ia sumir dos bancos, né? Lembro disso, que tinha a lenda que, né, o pessoal tinha aquela preocupação, o que vai acontecer na virada do século, né? E tá aí, né? Todos vivos. Graças a Deus. Mas eu lembro que teve uma coisa de todo mundo tinha que atualizar as coisas antes da virada, porque se não atualizasse, perdia tudo, né? Exatamente. É que para economizar, veja bem, para economizar bits na época, ao invés de eles colocar o ano de 1998, eles colocavam só 98, por exemplo. Então, se virasse a 600 que exatamente. O produto não estava instalado então, ainda, né? Isso poderia gerar um grande problema, né? E por uma questão de economia de espaço. Hoje, quando a gente compra um computador em casa que vem com 1 tera, né? A gente não imagina como era lá no passado, né? Lembra um disquete que ele tinha capacidade, o disquete mais moderno, né? De 1.44 mega, ou seja, isso é nada hoje. Né? Nada. É nada comparado. Nada. Né? É uma foto de baixa qualidade. Uma foto de baixa qualidade, exatamente, uma foto de baixa qualidade. Uma música, para você ter uma ideia, ela vai ocupar um espaço ali, quando compactada e tudo mais, de 3 ou 4 disquetes desse hoje em dia. Então, antigamente, a gente usa como que a gente usava aquele disquete. Então, foi um período difícil, e que durante esse período eu estava em sala de aula, trabalhando ali, ensinando os estudantes a tentar dominar um pouco essa tecnologia. Que legal. Você sabe que a primeira vez que eu fiz um curso de informática, o primeiro curso que eu fiz foi de software. Sim. Né? Que foi justamente para aprender o curso mais o básico do básico, lá do Microsoft Office na época. Depois, o segundo foi para aprender a instalar e desinstalar programas, que não era tão fácil, não era só um botão na época. Né? Era uma meia dúzia de botão, mas não era também tão difícil assim, né? Mas tinha que aprender a fazer. E você tinha cursinho para tudo, né? Exato. Então, até fiz o curso de montagem de computador depois de uns anos e tal. Era uma área que era muito promissora, né? Sim. E hoje a gente vê que essa geração nova, ela não, como você falou, o pessoal pega o celular e não faz ideia de que, sei lá, o celular hoje ia ser uma empresa ter a capacidade, a potência de uma empresa com 200 computadores na década de 90, assim, né? Pô, essa diferença é muito grande, né? Como facilitou, né? Na realidade, a tecnologia veio para facilitar a nossa vida. E no dia a dia, ele chegou a causar a dependência também das pessoas, como consumidores de tecnologia. Como eu trabalho dentro da área da tecnologia, eu escuto muitas vezes os pais, com muito orgulho, né, falar do filho, quando o filho principalmente está ali com 5 anos de idade, falando, não, meu filho já é fera, ele entra no celular sozinho, ele já entra, ele já sabe o vídeo que ele quer e tal. E eu falo, isso é maravilhoso. Mas pensa que o maior mérito é da pessoa que desenvolveu aquele software de maneira tão intuitiva que uma criança com 4 anos de idade, com 3 anos de idade, conseguiu acessar sozinho aquilo ali, entendeu? E que bom que esse jovem que hoje está como consumidor de tecnologia consiga daqui a pouco compreender essa tecnologia e consiga desenvolver a tecnologia também, ou seja, ter a capacidade de codificar, programar. Para você ter uma ideia, algo que é muito importante, nos Estados Unidos, na época do Barack Obama, não sei se você lembra ali, acho que no ano 2013, se não me falha a memória, ele criou uma campanha que todo cidadão americano tinha que saber programar, não importava a idade. E ele criou uma campanha nacional, falando, olha, não importa se você tem 8 anos de idade ou 80, eu quero que você aprenda a codificar, a programar. O que ele entendeu com isso? Que as pessoas sabendo programar, eles vão ter uma forma de raciocínio completamente diferente para contribuir para tomar as decisões certas para a sua vida. Faz todo sentido, né? Porque o raciocínio lógico ele é a exigência número 1 na hora de programar. Exatamente. Né? Eu vou ser muito sincero, num programa deve fazer... Eu desenho muita coisa para uma equipe programar. Sim. Né? Então, assim, muitas vezes eu desenho... Principalmente assim, quando a gente fala de UX, né, de User Experience, às vezes até uma coisa mais de gamification, né, para você fazer um caminho diferente e tudo mais, mas muito mais na lógica do que hoje avaliando qual que é a melhor linguagem, a melhor ferramenta para fazer o que eu preciso. Né? Isso, por exemplo, se eu for parar hoje para fazer, eventualmente eu vou conseguir fazer ali com
em HTML5, por exemplo, tendo tempo, eu vou conseguir me virar, em algum tempo eu consigo fazer. Sim. O que um especialista vai fazer em, sei lá, 2 horas, talvez eu leve 2 semanas para fazer. Né? Sim. Mas o pensamento lógico ele é fundamental para que esse cara consiga fazer. Sim. Mas isso é uma coisa que eu te digo que às vezes eu sinto falta nessa nova geração. Né? Porque, assim, querendo ou não, para a gente foi, pelo menos para a minha geração, acho que foi muito importante passar. Eu sou da última geração que pegou a máquina de escrever. Uhum. Né? Eu sou da primeira geração que teve a internet. Né? Então, assim, eu sou literalmente essa coisa de... Você viu nascer, né? Não, de ter que fazer trabalho, por exemplo, e tinha que economizar, porque a internet era caro, o pulso de telefone na época. Sim, então, aquela assim, internet de escada ainda, fazia aquele barulhinho de conexão ainda. Não, eu fazia de sexta para sábado, às vezes de madrugada. Sim. Né? E você não tinha Era Google. Um pulso só, né? Você tinha um pulso e você não tinha o Google para pesquisar. Você tinha alguns outros canais que você pesquisava, alguns outros métodos de busca lá, mas assim... Você tinha que encontrar uma maneira de encontrar o assunto que você queria fazer. Ou, muitas vezes, tirar do livro e jogar para o computador. Né? Que isso eu fazia muitas vezes. Pegava lá da Barça, por exemplo, né? Que quem está em casa, se é muito novo, não vai nem saber o que é a Barça. Eu acho que quem está te assistindo agora e deve ter ali até uns 20 anos, vai precisar ver esse podcast ao lado de um dicionário, tá? Para entender o que é um pulso, o que era Barça. É verdade, acho que é justo. Pulso telefônico é o seguinte: quando você usava o telefone, a cada X segundos ou minutos, não lembro, contava um pulso. E aí a telefônica, ou a empresa de telefonia, te cobrava por esse pulso. Né? E quando você entrava na internet, ficava muito caro. Só que se você entrasse depois da meia-noite, você gastava um pulso só, que sei lá, ia ser R$1, R$2, não lembro agora quanto que era, mas você pagava o equivalente lá a um pulso e você podia ficar conectado até 6 horas da manhã. Então, uma maioria das pessoas usava durante esse horário a coisa. E a Barça era uma enciclopédia, que basicamente era o Google que a gente usava. É o Google. É o Google em páginas. Que não, é o Google que não responde exatamente o que a gente precisa. Não tinha atualização, né? Quer dizer, até tinha um livro anual que seriam as atualizações ali a todo momento, né? Mas o livro em si ele não conseguia ter essa... Nossa, é verdade, tinha as atualizações. Que você fazia um trabalho aqui hoje, aí você via que tinha uma atualização sobre o assunto, tinha que mudar o negócio. Porque é dinâmico, né? A informação é dinâmica. Mas interessante, quando você falou sobre a dificuldade de programar, e algo que é muito interessante, você é empresário. Uhum. E como empresário, você programa. Só que você não programa em códigos. Exato. Você faria talvez o que nós chamamos de programação de computação desplugada, programação desplugada, vamos chamar assim, porque você, de alguma maneira, teve que criar toda uma programação do que a tua equipe vai fazer. Uhum. Por exemplo, você programou algum dia a hora que a tua empresa abre e a hora que ela fecha. Sim. Mas por que você definiu esse horário? Você definiu em cima de uma imensidade, ou seja, dados, variáveis que definem que o melhor horário para a tua empresa abrir, sei lá, deve ser 9 da manhã até 7 da noite. Estou dando um exemplo aqui para você, tá? Pode ser que, de repente, se a tua empresa estivesse em outro local, em outra cidade, ela teria que abrir em outro horário. Sim, então, você está programando. Quando você programa a função daquele colaborador, o que ele vai fazer, você define quais funções são atribuídas a cada colaborador, você está programando de alguma forma o que cada um vai fazer. E isso, para a nossa geração, ela é um pouco mais fácil. Né? Para a geração atual, ela é um pouco mais difícil. Mas por quê? Porque quando você entrega tudo pronto, você tem dificuldade de fazer a pessoa compreender o porquê. Um exemplo, se você nunca abriu o capô de um carro e você nunca imaginou como é um motor ali dentro, se o teu carro deu qualquer falha, é mais difícil você tentar imaginar aonde pode ser o problema. Sim. Se você já viu ali, já entendeu como que funciona, tem aquela noção básica de mecânica, se o teu carro dá um problema, você já tem pelo menos a percepção do que pode estar acontecendo ali. Então, quando você trabalha programação, você acaba, de alguma forma, servindo como uma base para ser utilizado em toda a tua vida. Para toda a tua vida. Porque você vai naquela questão do C, né? Opa, se está sem água no radiador, então sim, né, sim. O problema ocasionado foi tal e a solução é colocar água, talvez. Sim. Ok? Sim. Então eu tenho que ter esse C e C não ali em muitos momentos da nossa vida. Tomar decisão da nossa vida a todo momento são caminhos, C e C não, que são programações que nós estamos definindo o tempo todo da nossa vida. Sim, sim. Nós estamos hoje aqui depois de muitas escolhas, né?
que nós estamos exatamente nesse momento aqui. Então, programar é isso. É fazer com que o computador decida quais escolhas tomar em cada situação. Cara, é um jeito muito, muito interessante de ver. Eu concordo totalmente contigo. Né? Eu chamo muito isso de processos, de criar os processos, que nada mais é do que fazer. Só está usando nomes diferentes aqui, mas é exatamente a ação é a mesma. E basicamente é isso, né? Você cria como o sistema vai rodar para programar ele. Né? Então, faz todo sentido trazer isso para o dia a dia. E realmente é importante que essa nova geração ela passe por algumas, ou volte algumas etapas ali para participar desse processo de criação, né? Principalmente agora com inteligência artificial. Sim, né? Porque inteligência artificial é uma nova, talvez tão grande quanto foi a internet, o início da informática mesmo, né? Porque hoje está todo mundo aficionado por isso. Sim, né? sim. Mas a inteligência artificial é uma coisa que agora ficou muito acessível, é verdade. Mas ela não é uma... É que agora também, o fato dela ter ficado acessível, ela evoluiu muito rápido. Mas ela existe há algum tempo, não é de hoje que a gente está falando disso. E o que hoje está acontecendo, do pessoal ir atrás de cursos para aprender a programar ou a criar os melhores prompts, etc., é importante voltar um pouquinho atrás para ver programação, como é que isso foi desenhado. Né? Para fazer até o prompt melhor hoje, né? Para desenhar melhor como essa inteligência artificial vai funcionar. Na realidade, se nós entrarmos agora um pouquinho no nicho de educação, nós começamos a observar que nós estamos vivendo dentro dessa nova geração um problema muito sério do processo de ensino-aprendizagem, aonde este jovem que está em sala de aula, hoje, mais de 20% tem algum problema em aprender com o método tradicional de ensino. Olha só. Então, veja, de cada 5 alunos, hoje, um não está aprendendo direito com o método tradicional. E aí nós vamos encontrar aluno que tem autistas de vários níveis, né? Nós temos ali, e aí vai o TDAH e assim por diante. Então, existem uma série, né, de estudantes que têm algum problema no processo tradicional de ensino-aprendizagem. E quando nós começamos a levar uma educação um pouco mais significativa para a vida desse estudante, esse estudante ele começa a aprender de uma forma diferente. Porque, veja, o método de educação em massa, ele não é eficiente para todas as pessoas. Quando um professor ensina a mesma disciplina para toda uma turma, a nota não é homogênea. Você vai ter o aluno que vai tirar uma nota superior à média da sala e tem aquele que vai tirar a nota inferior. Então, na média, você pode definir uma avaliação para aquela turma ali como um todo, tá? Mas, em si, cada aluno individualmente vai ter o seu resultado ali. Aí nós precisamos avaliar cada estudante individualmente para identificar por que esse estudante hoje ele não consegue trabalhar e aprender no método tradicional de ensino. Significa que ele tem algum déficit de aprendizagem? Provavelmente ele vai ter. Mas muitas vezes o problema não está no estudante, mas na forma com que esse estudante está sendo levado a adquirir aquele conhecimento. Uma visão diferente da coisa. Nem sempre o problema é do estudante. Nós tivemos agora na BET Londres, né, de Londres, que é um dos maiores eventos de educação do mundo, e o assunto falou muito sobre IA e o impacto que vai ter na educação. E falou muito sobre a forma do aluno aprender, que ela vai ser diferente. O que acontece? A IA ela vai criar um novo mundo para todos nós. Ela está criando um novo mundo. Só que o que acontece? O maior problema desse novo mundo é que vai ser um mundo muito mais fácil para o jovem. Só que o jovem, já ciente que vai ser mais fácil, ele já pensa, então eu não preciso me esforçar, porque a IA vai dar a resposta para mim. Eu sinto um pouco isso. Entendeu? Então, um comparativo rápido para você é o seguinte, imagine que o carro, o veículo, chegou para nós a um ponto de facilitar que a gente não precisa, né, não tem necessidade de deslocar a pé a todo momento. Perfeito? Ela trouxe uma facilidade maravilhosa para a nossa vida. Mas, por outro lado, nos tirou aquele exercício diário que talvez nós iríamos fazer para nos deslocar a pé de um lugar para o outro. E isso transformou na população um pouco mais sedentária. Então, o IA nós temos que agir da mesma forma. Ele é o nosso carro. Só que se eu andar sempre com o carro e eu não realizar nenhum exercício, o que vai acontecer com a minha saúde?
você vai precisar de ajuda vai precisar fazer outra coisa para você não ficar no sedentarismo, né, por exemplo. Exatamente. E aqui o estudante, da mesma forma, se ele confiar que a IA é a solução para a vida dele e que essa inteligência artificial vai ter todas as respostas para ele, que ele não precisa aprender nada, o que acontece? Ele vai ser um sedentário de aprendizagem. Ou seja, ele vai estar ali com um problema no processo de ensino-aprendizagem. Olha, faz todo sentido. Na verdade, eu encaro muito a inteligência artificial como um braço novo. Né? Eu acho que eu vejo algumas inteligências artificiais muito boas, né? Mas eu ainda acho que demora um bom tempo até a gente ter aquela substituição, entre aspas. Sim, não no sentido de substituir exatamente, sim. mas eu digo da inteligência artificial entregar um resultado igual de um ser humano. Né? Porque a gente tem resultados parecidos. Só que é complicado A IA nunca vai ter aquele sentimento que você Exato. tem. Então ele vai precisar sempre de uma pessoa. A grande questão é, quando a gente começa a avaliar hoje, por exemplo, a vida do jovem, a gente tem que imaginar o seguinte: hoje, para esse jovem, ao mesmo tempo que a gente facilitou para um lado, nós acabamos complicando para o outro. Vou só dar um comparativo para você muito rápido aqui, tá? Meu pai foi professor. E meu pai nasceu em 1934, em 1958 ele era professor. Ele já estava como professor. Nessa época, nós tínhamos no Brasil uma população com curso superior da ordem de 1%. Inferior a 1%. Então, eu coloquei 1% aqui para tentar arredondar, mas era inferior a 1%. Ok? Só um comparativo. Hoje nós temos 20% da população com curso superior. Então, veja. Então, na época, aquele ditado, né, em terra de céu, quem tem um olho é rei, vale muito, porque quem conseguia concluir um curso superior já era rei em 1958. Hoje, o que acontece? Quando um jovem aqui em São Paulo, ele vai para o mercado de trabalho e ele fala, com o canudo da mão, eu tenho um curso superior, o mercado de trabalho fala... E daí? Eu tenho 100 candidatos que tem aqui. Exato. Então, o que acontece? Ele precisa ter outras habilidades além de um curso superior. Ele tem que, hoje, conhecer um segundo idioma, ele tem que conhecer tecnologia, sei lá, ele tem que ter outras habilidades de relacionamento e tudo mais que vão ser utilizadas pelo mercado. Então, ou seja, o mercado, ao mesmo tempo que a IA vem para facilitar, vem para tornar o mercado muito mais competitivo também. Então, as pessoas hoje, naturalmente, esse jovem que está na escola hoje, ele tem que ter um conhecimento 3, 4 vezes superior ao que o avô dele teve para conseguir ter o mesmo sucesso. Eu estou alinhadíssimo contigo. Você falou uma coisa que até essa geração mais nova ela tem mais habilidade assim, de falar outro idioma. Né? Então, é normal você ver... assim, 20, 22 anos falando inglês com perfeição ou falando muito bem, né? Uhum. Que já é uma coisa que é mais difícil na geração ali dos 40. Você tem gente que fala muito bem, eu sou fluente em inglês, mas não foi simples de aprender, né? Fui fazendo aula, fui estudar lá fora e tudo mais para pegar esse clima. Hoje tem um pouco mais de facilidade de aprender isso, mas precisa aprender. Né? Porque daqui a pouco você vai ter um substituto de inteligência artificial que vai fazer a tradução. Sim. Né? Se você for depender dele, poxa, talvez você atinja o mesmo objetivo, mas são coisas que você precisa desenvolver. Eu acho que faz muito parte de você utilizar isso e utilizar a língua para se conectar com as pessoas. Porque isso uma inteligência artificial não vai fazer nunca. Exatamente. Né? Então, essas coisas são fundamentais para o jovem desenvolver. E o pensamento lógico, né? Que é difícil de ter hoje. Né? Sim. A inteligência artificial, o que ela deve ser utilizada é para ela favorecer você. Para que, a gente está falando, por exemplo, num segundo idioma. Para que eu possa praticar o inglês, você não vai ficar todo momento puxando uma conversa em inglês com a pessoa que está aqui ao seu lado do trabalho. Não, todo momento quase não faço isso. Mas todo momento você não consegue, talvez, fazer isso. Aí, como que eu utilizo para praticar? A IA. Então, hoje eu uso a IA, a inteligência artificial, para praticar, para estar conversando com ela de tempo em tempo, para ela, inclusive, avaliar onde que eu tenho que melhorar aqui, onde que eu tenho que melhorar lá, quais pontos eu preciso melhorar. Por quê? A partir do momento que você parou completamente, você sabe que você vai enferrujar também. Não pode. Eu, graças a Deus, eu converso com amigos de fora do país. Perfeito. Vira e mexe, puxa papo com um, puxa papo com o outro, bate um papinho ali de, sei lá, 20 minutos, legal. Você já volta. Já desenferruja. Já desenferruja. Mas é como um músculo, você tem que estar todo o tempo trabalhando ele, porque
Caso contrário, ele vai atrofiar. Então, da mesma maneira, a IA ela vem para facilitar a nossa vida nesse sentido. Não que a IA vai ter a resposta pronta para você a todo momento. Para você ter uma ideia, há muito tempo atrás, quando lançaram a calculadora, isso não estou falando de um passado tão distante, alguns acreditavam que iriam tirar vários conteúdos da matemática da sala de aula, porque se tem uma calculadora, o aluno não precisa mais aprender a somar, porque a calculadora dá a resposta para você. É verdade isso? Sim, e óbvio que não, isso não faz sentido nenhum, porque pelo contrário, aquilo pode ser uma ferramenta útil para você no momento para você ter aquela agilidade, mas o conhecimento básico vai estar no ser humano. Não, e você falou uma coisa, você falou do Barack Obama, me recordo de ter visto, eu não vou lembrar que ano que foi, mas um ano em que ele estava falando realmente de evolução de programação, talvez a gente esteja citando até o mesmo discurso dele, mas eu lembro que ele falou que os Estados Unidos precisavam evoluir também em matemática. Né? Ou seja, você tinha programação, matemática, engenharia, coisas como assim, áreas específicas são fundamentais para isso. Exatamente. E assim, por que eu escolhi justamente trabalhar com robótica educacional dentro da educação brasileira? Eu vejo que é algo bastante desafiador, tá? Quando nós optamos, existem várias maneiras de trabalhar robótica, tá? Nós optamos trabalhar com o currículo STEAM ou STEM, né? O currículo STEM é o currículo britânico, o currículo STEAM é o currículo americano, tá? Que nada mais é do que nós trabalharmos ali ciências, tecnologia, engenharia, artes, design e matemática. Então, a robótica em si, ela leva para a sala de aula esse conteúdo, que é base fundamental para o aluno. E tem aquele aluno que na aula tradicional de matemática tem uma dificuldade imensa em aprender um determinado assunto. Chega na robótica. E ele fala, nossa, como aquilo é fácil? Você colocou a mão na massa. Quando você levou aquilo para a prática, é algo extremamente fácil do estudante aprender. Olha, eu vou te falar que eu vi isso acontecer algumas vezes também no colégio. Lembrando aqui de pessoas específicas, assim, porque muitas vezes a gente aprende uma coisa na escola e a gente não vê sentido em aprender aquilo. Não sei se acontecia com você também, quando você era aluno. Né? E depois, na vida, você vê que fez todo sentido você aprender aquilo. Sim, né? sim. Mas na hora você fala, para que eu vou aprender equação? Para que eu vou aprender matriz? Sim. Sabe? Para que Pitágoras vai mudar minha vida? Sabe? Mas assim. O cateto e hipotenusa. Para que serve na minha vida? Exato. Só que aí você vai começando a pegar no dia a dia, você começa a ver algumas coisas ridículas que você vê que aquele aprendizado ajudou. Exatamente. Né? Cortar uma pizza de forma simétrica, por exemplo. Sabe? O desenho geométrico lá que você fazia no dia a dia, você fala, opa, se eu fizer uma cruz aqui, eu já tenho uma facilidade para fazer um negócio. Se eu te falar de um desafio que eu tenho, e eu vou te falar sobre, né, esse encontro que eu realizo com diretores de escolas e o resultado é algo preocupante para a educação brasileira. Eu tenho um encontro onde eu trago a educação significativa para a sala de aula. E nesse encontro nós levamos a participar diretores de escolas. Então, imagina, diretor de escola é uma pessoa extremamente esclarecida. Sim, concorda comigo? Deveria ser, pelo menos. Normalmente, acho que assim, mais de 80% dos diretores são professores de escolas. Pensei que era obrigatório. Não é obrigatório. Tem aquele que herdou a escola da mãe, né, do pai, sei lá. Então, nem todos são professores, tá? Mas vamos imaginar que a maioria é professores. E eu trago um desafio extremamente simples, okay? Que é muito simples para eles, tá? Eu tenho um círculo, ok? Imagina que é a roda de um robô, que eu tenho lá o diâmetro dele em centímetros, ok? E eu preciso converter esse diâmetro em circunferência. E eu dou um desafio que, teoricamente, é simples para todos. E, pasme, mas assim, acho que 2% dos diretores conseguem encontrar a resposta para aquilo. E aí eu falo, isso aqui é um conteúdo do ensino fundamental 2 dos seus estudantes, das séries finais dos seus estudantes. Mas onde que eu não aprendi isso na escola? Falo, é simplesmente você pegar o diâmetro e multiplicar pelo π e você vai ter o resultado da circunferência. E, cara, para isso que serve o π, então? O π serviu exatamente para você descobrir 3,14, né? 3,14. Lembrou? Então, o que acontece? Então, você gravou o número do π. πr ao quadrado, né? Isso, aí no caso você trabalhar com um raio. Né? Isso aí. Então, assim, você sabe, você lembra o número do π, mas muitas vezes, porque você teve que passar na prova e tudo mais, você lembra do número, mas muitas vezes você não encontra uma aplicação prática para ele no teu dia a dia. Sim, é isso aí. E o desafio da educação é gerar
uma educação significativa. Então, tudo tem que gerar significado. Se nós vamos ensinar hoje para estudante o pi, eu preciso levar para ele uma forma de como tornar esse pi um significado na vida do estudante. E assim, né, o teorema de Pitágoras e assim por diante, a forma de Bhaskara, eu tenho que levar significado para o estudante. A partir do momento que ele aprendeu e gerou um significado, ele não esquece jamais. Olha que legal. Você falou isso, eu tinha muita coisa a ver com os meus professores. Né? Obviamente, quando era moleque, eu não gostava muito de estudar, não. Eu fui gostar de estudar depois. Né? Da adolescência para frente, que eu comecei a gostar de estudar. Mas eu gostava de alguns professores. E esses professores eu gostava, eu aprendia muito. Né? Então, por acaso, um deles era de matemática. Né? E assim, era curioso, mas eu gostava de todos os professores de matemática que eu ia tendo. Ele ia mudando por ano. Né? Eu estava num colégio aqui de São Paulo, que chama Santa Marcelina, e não necessariamente o mesmo professor que você ia pegar ano a ano. Né? Ele mudava os professores de cada matéria. E eu gostava geralmente de todos, assim, mas talvez fosse pelo pensamento lógico mesmo. Nunca parei para refletir nisso, mas vale uma reflexão futura. Né? Provavelmente você gostava daquele professor que gerava significado naquilo que você estava aprendendo. Provável. Que a forma de você aprender, ela acabava tendo significado. Quando a gente trabalha fazendo algo por significado, isso acaba sendo mais divertido até para o estudante. Então, o desafio do professor hoje é justamente gerar esse significado, gerar essa atração para o estudante. Só para você ter uma ideia, tem um estudo interessante agora do MIT que diz que 80% dos estudantes que estão em sala de aula não querem estar em sala de aula. Então, se ele tivesse a opção de escolher, ele não estaria em sala de aula. E assim, isso pós-pandemia o gráfico ele teve uma mudança gigantesca, porque antes esse resultado era tipo meio a meio. 50% dos alunos gostariam de estar na sala de aula, 50% não, que já é preocupante. Agora você imagina hoje, 80% do aluno está num lugar que ele não gostaria de estar. É complexo. E você vai fazer bem feito aquilo que você não gosta de fazer? Não. Então ele tem que gerar o quê? Uma forma com que esse aluno tenha prazer em aprender, para que aquele aprendizado dele gere significado, para que ele queira estar na sala de aula. Quando chega ele perto das férias ali, julho, né, que tem as férias da metade do ano ali, ele tem que ficar triste, falando, eu vou ficar 3 semanas sem tudo isso que eu aprendo aqui. E justamente ao contrário, né? Quando chega perto das férias, ele já, pronto, tô livre. Posso assistir desenho todos os dias. Tô livre. Então, é nesse movimento que nós precisamos gerar significado. E tem aquele professor que você ficava feliz pelo período de férias todo, mas triste porque você não ia ter aula com ele, talvez. Então, esse é o movimento, esse é o desafio atual da educação. É fazer esse aluno começar a tornar, a ter interesse pela sala de aula, pela escola. Olha, é um desafio razoável, né? Um desafio bem razoável em matéria de dificuldade, porque já era difícil na minha época. Assim, eu tinha muito mais conexão com os meus amigos. Por exemplo, aí você tinha, obviamente, aqueles que são mais próximos, você encontrava nas férias. Né? Mas você tinha, a maioria, você acabava encontrando quando voltava, né, para o colégio. Ia jogar bola, ia fazer essas coisas para voltar a fazer. Então, a alegria que tinha de voltar para o colégio era encontrar os amigos. E não voltar para estudar na época, né? Me diz uma coisa, você acha que nessa nova geração, um dos desafios, e talvez vinculado a esse estudo, estou só dando uma viajada aqui que talvez faça sentido, na minha cabeça fez, vamos ver se faz sentido para você. Esse índice de 80% não quererem estar, não está ligado a, eventualmente, uma relação diferente de compromisso que essa geração tem hoje? Porque a gente ouve muito falar dessa geração ser menos comprometida, querer menos amarras, ou querer menos se conectar com as coisas. Né? Como que você encara essa maneira de ver a vida, né, dessa geração nova? Também. Eu acredito que, não vou falar que é somente isso, mas a questão de não ter compromisso é algo que naturalmente eles querem. No entanto, nós precisamos pensar da seguinte maneira, tá? Quando eu estudava, né, eu não sou tão velho assim, tá? Mas na minha época, estar em casa era muito chato, era muito monótono. Por quê? Quais seriam os atrativos que eu tinha em casa naquela época? Eu tinha uma TV,
né? Entregando um pouco a idade, a TV em casa era preto e branco na época, daquela TV que a gente ligava, primeiro vinha o som, depois que passaram do tempo começava a aparecer a imagem. Tinha que esquentar o tubo, tá? E não sou tão velho, né? Então assim, não colocava era... um bombril na ponta da antena Exato. também. Assim. Não era atrativo ficar em casa. Hoje a criança ela tem o mundo na mão dela em casa. Cara, assim, a criança hoje, ela quer chegar em casa, ela coloca o fone de ouvido, ela conecta lá o videogame dela ali, ela está jogando, participando de um campeonato internacional ali no contraturno, ou seja, estuda pela manhã, na parte da tarde, está participando de um campeonato internacional junto com né, várias pessoas, todo mundo. Então, imagina, hoje, e a escola em si, de maneira geral, ela não mudou. Ela é a mesma escola de quando eu estava na escola. Talvez faltou uma evolução dela aí para acompanhar isso. Esse é o detalhe. Se o mundo todo evoluiu, hoje você tem outros atrativos para esse jovem em casa, o mundo oferece outros atrativos para ele. E a escola, pelo contrário, né, bloqueia tudo aquilo que é novo, que é atraente para esse jovem. De alguma maneira ele começa a entender que a escola, cada vez, por exemplo, ela é menos interessante para ele. Inclusive agora, por exemplo, eu vi um depoimento de alguns estudantes criticando essa nova decisão do governo que não pode levar nem o celular para a sala de aula. Uhum. Então, eu não vou nem fazer o meu comentário se eu sou a favor ou contra aqui. Sim. Mas para o estudante, isso é mais um motivo para tornar a escola desinteressante para ele. Ou seja, a escola deixou de ser interessante para ele cada vez mais. Entendeu? Não estou falando que é correto ou está errado essa ação, tá? Eu também não tenho base aqui. Não vou discutir, porque eu acho que realmente você está na sala de aula, o aluno com o telefone na mão, não vai ser algo interessante. Para o professor, de maneira alguma, né? Pensando no ponto de vista de distração, quando a gente está trabalhando e a gente vê um funcionário da nossa equipe olhando demais o seu telefone pessoal... se a pessoa está com algum problema, obviamente a gente vai relevar e vai acompanhar e vai dar suporte, mas se é uma coisa do dia a dia, em que não é uma questão, está com alguém doente na família, está esperando algum resultado de algum exame, ou está com alguma coisa com filha, etc., é uma liberdade que a pessoa tem que ter também. Sim. Mas essa responsabilidade de onde eu posso, onde eu não posso usar... é complexa também de se cobrar de crianças, né? Mas compare um detalhe importante. Eu tenho TDAH, né? Ou seja... Estamos juntos. Estamos juntos? Na minha época não chamava TDAH. Três aqui na sala, gente. Olha só. Na minha época chamava DDA. DDA. Déficit de desordem de atenção, né? Desordem de déficit, uma coisa assim. Isso. Então, o que acontece? Nós já temos um problema já de atenção. O que acontece? Eu não tenho notificação no meu relógio, ou seja, eu já desabilitei notificações. Por quê? O que acontece? Até minha esposa, às vezes, brigou comigo e falou, André, você está conversando com alguém e você fica olhando a todo momento ali o que está entrando notificação. Eu falei, então, não vai ter, está desabilitado. Você pode observar aqui, não vai entrar nenhuma notificação. Por quê? Porque, realmente, se eu estou numa linha de raciocínio, entrou a notificação... eu já mudo completamente aquilo ali. Ele já vai me deixar desorientado. Então, na escola, isso realmente pode acontecer. Pode deixar aquele aluno desorientado ali também, ter aquela tela. Mas, novamente, voltando, a questão do interesse do aluno. É um momento onde... né, hoje, tanto que eu vi uns estudantes brincando, falando o seguinte, só tem 2 lugares no mundo que é proibido o telefone, né? Na penitenciária e na escola hoje. Né? Só um comparativo que eles quiseram desenvolver ali, trazendo a escola para dentro desse mundo. A piada foi boa. Mas assim, a piada, naturalmente para eles tentam, o brasileiro tenta dar risada de tudo, né? Pô, mas vamos melhorar essa piada, porque mesmo sendo proibido o pessoal usa, né? Então, usando, nos dois, né? Então, tudo bem. A grande questão é como trazer para a escola para ela realmente tornar-se atrativo para esse estudante. E aí a questão é, levando aquilo que pode ser uma educação significativa. Então, quando eu trabalho robótica educacional dentro da escola, o meu objetivo é que aquela aula torne-se tão divertida para ele que o que nós temos que ensinar para esse aluno, a aprendizagem, ela vai acontecer de uma forma muito espontânea e lúdica para esse estudante. Entendeu? Sabe aquilo que você está aprendendo, mas você não está nem
nem imaginando que você está aprendendo dentro daquele assunto, é mais ou menos isso, tá? Nós queremos que o aluno ele aprenda sem precisar entender que aquilo é uma aula para ele. Ele tem que entender o seguinte, aquilo ali é um momento de diversão, de descontração, mas por trás eu estou ensinando todo aquele conteúdo, eu estou contextualizando tudo que ele precisa. O que você falou, eu lembro na minha época, obviamente ainda passa hoje, mas a cultura tinha muitos canais, tinha muitos programas que usavam talvez uma lógica parecida, né? Tinha o Rá-Tim-Bum, o Castelo Rá-Tim-Bum, que ensinava brincando, ensinava com música, ensinava a lavar a mão cantando música, né? Talvez uma referência parecida com a linha de ensinar matemática, aliás, a lógica e outras coisas com base em robótica? Eu acho que a escola está passando agora por um maior momento de transformação de toda a história da educação. Nós tivemos ali, em 2023, a aprovação de uma lei nacional, que é a Lei 14.533, que leva a obrigatoriedade de ensinar tecnologia para dentro da sala de aula, dentro da escola. Isso é muito bom. Acho que tem que ter disciplina de tecnologia dentro da escola. E nós estamos observando, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, já inseriu uma área especificamente ao pensamento computacional. Tá? E o nosso desafio, né, como educador, é tentar levar uma educação significativa para aquele jovem desde a educação infantil, tá? Que ele olhe e fale, nossa, aprender é legal, é divertido, e que a gente consiga potencializar a forma de aprender desse estudante. Só para você ter uma ideia, rapidamente, teve um município que nós trabalhamos e nós implantamos um projeto dentro do município que ele tinha um problema muito sério no IDEB. O IDEB é um exame nacional que avalia a educação e consegue medir a educação de cidade para cidade. Okay? Então, se você quiser pegar e falar, eu quero ver se o IDEB de São Paulo é maior que, sei lá, São Caetano do Sul. Você consegue o entrar IDEB e é uma referência só nacional, né? IDEB é nacional. Aí tem o exame do PISA, que é internacional. O PISA é internacional, tá. Sim. Então, falando rapidamente de IDEB. No IDEB, hoje você consegue avaliar. E esse município tinha um resultado muito ruim em matemática. Nós conseguimos inserir um projeto de educação tecnológica, levando significado para a matemática na vida desse estudante, e ele teve um salto qualitativo. Que legal. Quando a gente avalia a educação do Brasil, por exemplo, o PISA, que é a avaliação internacional, tem em torno de 79 países, a média, né, que participa. O Brasil, normalmente, ele está na posição número 70, vamos arredondar, essa é a posição que nós... Estamos ruim, né? Mas onde que é o maior problema do Brasil? É justamente gerar significado na forma de aprendizagem. É isso. Nós precisamos que a nossa educação ela leve significado. Algumas pessoas falam, mas o problema é o salário do professor, o problema é o material didático. O problema... Não é esse o problema. O problema é você gerar significado na forma que o aluno está aprendendo. Tem uma coisa que é curiosa, né? Porque assim, quando a gente pega alguns colégios, e aí eu vou pegar até a base do meu mesmo, você vê que quem estudou comigo naquela época está muito bem hoje. Né? Muitos trabalhando fora do país, muitos morando fora do país. Né? Muitos foram e voltaram, têm seus negócios, ou trabalham executivo de várias áreas diferentes. Né? Mas, em tese, a grade curricular que a gente tinha naquela época é a mesma do Brasil inteiro. Então, talvez faça todo sentido essa questão de como ensinar. Né? Eventualmente, o como ali estava de um jeito diferente que... ensinou de um jeito que o pessoal absorveu né? Pode ser? Talvez os atrativos que você tinha externos não eram tão grandes quanto o da escola. Estar na escola era muito mais atrativo para você naquela época do que é hoje. E hoje, no mundo que nós estamos vivendo, onde está tendo uma evolução em todos os países para trazer um atrativo diferenciado para a sala de aula, para a escola, vou dar um exemplo para você muito simples. Tá? Algum tempo atrás tivemos uma palestra com a Almir Klink, tá? Para todos os gestores escolares do Brasil, organizado pela nossa empresa. E o Almir Klink, ele citou um exemplo muito interessante que foi nas Ilhas Faroe, que dentro dessa ilha, o que acontece? Todos os estudantes, quando entravam no ensino fundamental 2, para nós seria o equivalente ao 6º ano, eles tinham que começar a criar um grupo e começar a projetar um barco para ele. Então, ele tinha ali 4 anos para projetar o barco, fazendo cálculo de calado. Eu não entendo muito da área náutica, tá? Mas vamos lá. Ele tinha que fazer todo o cálculo desse barco, ele tinha que conseguir fabricar esse barco, e lá no 9º ano, eles tinham que cruzar lá de uma ilha para outra com esse barco. Tipo, você tem que acreditar muito no que você fez, né? Ok? E aí tem tempo, é controlado tudo o tempo da turma e tudo mais. Tipo assim, quer concluir o ensino fundamental 2, tem que conseguir fazer esse barco chegar no outro lado dentro de tal tempo. Que legal. Então, tu imagina,
é prática para o aluno. Então, olha o atrativo desse aluno de aprender matemática. Falar, não, essa matemática aqui eu vou aplicar lá na quilha do barco, que ela tem que ter o tal ângulo. Então, ou seja, ele está todo momento aprendendo algo e colocando aquilo em prática. E a nossa educação, não. O aluno aprende passar na prova. Aprende para passar na prova. Aprende para passar na prova. E ele não está entendendo onde que ele vai usar isso na vida dele. Olha, se ele não entende onde ele vai usar isso na vida dele, isso principalmente no Fundamental 2, é como se ele não estivesse aprendendo. Você aprender algo que você não serve para quê serve, é como se você não aprendesse. Não, e faz todo sentido, porque uma das coisas que eu tive, por exemplo, aí eu, buscando até minha experiência de estudante alto, indo longe, gente, mas uma coisa que a gente tinha lá, a gente tinha muito trabalho. A gente tinha as provas também, mas a gente obrigatoriamente tinha todo um trabalho em grupo. Né? E esse trabalho ele tinha que ser apresentado na frente da classe. E a gente tinha muita liberdade em criar um jeito de apresentar esse trabalho. Né? E que muitas vezes a forma de apresentar, ela muitas vezes pecava até no conteúdo de apresentação. Na hora que a gente estava apresentando, porque todo mundo tinha o mesmo tema. Então todo mundo fez o mesmo trabalho. Então você tinha o trabalho escrito, que tem o conteúdo exato. E como a gente ia apresentar isso na prática, mudava. Você tinha vários jeitos diferentes, né? Fazer um teatrinho, fazer um jornal, fazer não sei o quê. Mas era muito livre isso. E realmente empolgava na hora de fazer. Então você tinha vontade de ir para a casa do amigo, para juntar, para fazer o trabalho, fazer o negócio. Olha, faz todo sentido. E me diz uma coisa, eu falei um pouquinho de como eu aprendi. Você falou de como, de como a gente tem que ensinar, mas como você aprendeu? Assim, da base do seu estudo. Né? Você começou a trabalhar com educação por causa dos seus pais, ou para seguir, mas qual foi o seu caminho de aprender? Na realidade, meu caminho de aprender bom, eu vim dessa caminhada junto com meus pais e quis trabalhar um pouco na educação tecnológica e, na época, a forma de aprender era fazer um curso, um determinado curso. Tá? E quando eu estava fazendo um desses cursinhos de informática na época, eu comecei a me destacar. E chegou um momento que, assim, os cursos de informática tinha tanta gente que um professor não estava dando conta de sala de aula, porque eles colocavam 40 alunos na sala de aula, e isso no curso de informática hoje... E às vezes com 10 computadores, né? Não, na época eram 20 computadores, e assim, o computador dava problema toda hora, travava aqui, travava lá, então o professor não dava conta da sala de aula. E o que acontece? Com o passar do tempo, eu comecei a ajudar os colegas ao lado, comecei a contribuir com cada um deles e tudo mais. E o professor começou a ver aquilo com bons olhos. E chegava no início da aula já, ele falava, André, tu me ajuda hoje, tem aqueles 2 alunos ali que já tem problema e tal. E ele começou a levar essa informação para dentro do grupo. Falou, cara, tem um aluno que é fantástico, cara, ele me ajuda muito. E chegou uma hora que eles precisavam de mais um professor. E eles optaram e falaram, vamos treinar então um professor agora, já que nós precisamos de mais um. E aí ele falou, cara, esse meu aluno lá leva jeito. Tá? Só que ele é muito jovem ainda, né? Tinha na época, acho que 16 anos. Tá? Caraca, que legal. E aí houve a indicação, fizeram a proposta dessa, que esse professor, eu falei, cara, um dia quero, mas ainda não, né? Mas nesse ano eles falaram, você entra trabalhando no setor lá, né? Que era coordenar, trabalhar junto com os alunos no horário que eles tinham para treino lá e tal, e depois você pode assumir sala de aula. Então, em 3 meses, quando eu fiz 17 anos, já estava em sala de aula, que já legal, dando atividade. Então, mas muito do que eu aprendi de forma autodidata, né? Como eu estava ali treinando a todo momento, tentava chegar. Se todos os alunos chegavam até esse nível aqui, eu queria testar. Sabe aquela pessoa, na época a gente falava que ficava fuçando. É um termo, né? Utilizado, mas aquele que eu tentava entrar para ver se dava erro, eu queria saber por que deu esse erro e tal, embora era muito mais limitado naquela época. E aí comecei a trabalhar com programação, né? Começou a ficar avançado cada vez mais os cursos, e chegou uma hora que, até, né, colocando para você, tinha uma época que eu estava dando aula de programação, que era um curso mais avançado, para o mesmo colega que estava no primeiro curso quando eu era aluno. Caraca. Então, eu era aluno do curso básico, vamos chamar assim, e tinha um avançado. Então, a hora que chegou, esse aluno estava no básico, chegou no avançado, eu já era professor do avançado para ele. Ele falou, como é que você é professor? Tu era meu colega de sala de aula esses dias. Mas daí tive que, dentro desse período, aprender a poder administrar essa atividade para os alunos. Legal, cara, que legal. Eu lembro, teve uma passagem minha, agora você falando, que eu me lembrei, que foi sobre... Você lembra do Visual Basic? Sim, VB. Então, eu trabalhava numa empresa que
precisava de uma aplicação para o departamento. Sim, sim. E eu sim. tinha lá um período de aprender VB. Uhum. E a gente começou a aprender lá. Eu tinha uma dificuldade tremenda no começo para lidar com esse Criava os aplicativo. formulários todos dentro do Visual Basic, né? Mas no começo eu tive muita dificuldade para entender a lógica dali. Foi no começo, quando eu comecei a programar. Então, foi realmente o primeiro obstáculo para mim foi o VB e foi muito complexo ali para mim em sala de aula. Só que a gente teve o período de férias do meio do ano. E eu fiquei batendo nisso todo dia na empresa que eu estagiava. Em cima do mesmo negócio, pegando os materiais que eu tinha visto. Comprei livretinho, que tinha na banca de jornal, uns livretinhos só bem fininhos que falavam dicas sobre tal coisa, né? Isso. Eu não lembro como é que era o título ali, mas eu acho que era dica de alguma coisa mesmo. E aí você pegava tal, ia vendo, ia montando tal. E aí eu fui montando meio e consegui. Entreguei antes de voltar. Né? E aí quando eu voltei e tal, o professor era super gente boa, a gente começou a conversar, chamava Fábio, o professor. E eu comecei a conversar, tal, não sei o quê. E a gente começou a fazer, teve uma aula em si, que estava ensinando outro recurso que eu não sabia. E nesse recurso, quando eu fiz, veio automático fazer algumas coisas que eu já apliquei lá. Sabe? Por exemplo, a CPF tem uma máscara, eu lembrava de cabeça, porque eu fiquei digitando lá como que você tinha que colocar o negócio para ele inserir o código lá e se não batesse o cálculo, ele dava que era erro, né? E eu coloquei e falei, como você colocou isso aqui? Eu falei, professor, foi um negócio, não sei o quê. Ou não, eu estava com o livretinho na mala, lembrei. Eu fui lá e copiei o que precisava ser colocado. Então, assim, você mostra que, na prática, realmente eu aprendi muito mais do que na escola, né, usando esse curso. Mas se eu não tivesse começado lá e tido início, o respaldo inicial da coisa, sim, olha, eu ia ter sofrido muito para conseguir. És autodidata. Acho que o que nós precisamos sempre é assim, para escalar a montanha você tem que dar o primeiro passo, certo? Então o que a gente precisa é dar esse primeiro passo na vida do nosso estudante. Depois que ele deu o primeiro passo, muitas vezes ele vai continuar a caminhada lá na frente. Sim. Por isso que eu falo, quando eu ensino robótica, por exemplo, ele é o primeiro passo para esse aluno gostar de programar e daqui a pouco transformar num grande programador. Então, são esses passos que nós temos que inserir hoje na vida do nosso estudante. Que legal. E indo para a robótica, me conta um pouquinho, como é que são esses projetos de robótica? Porque o que eu entendo, falando como leigo no assunto, eu vejo, vira e mexe, aqueles projetos lá de robôs que vão, BattleBots lá, que tem as batalhas de robôs. Luta, Adoro né? isso, inclusive. Eu fico horas assistindo as lutinhas, inclusive já fui assistir em Las Vegas, eu estava lá, consegui ir lá assistir e tal. Acho super legal, né? E eu sei que o Brasil vai bem nesses campeonatos também, né? Tudo que envolve robótica, o Brasil vai muito bem, tá? Todos os campeonatos de robótica, o Brasil tem destaque. E informática também, né? Curioso com isso, né? Sim. A gente tem, às vezes a gente tem a percepção de que fala, não, lá é muito mais avançado que a gente, mas na prática não é. É que o brasileiro tem uma criatividade fantástica, surreal, tá? Basicamente, dentro da sala de aula de robótica, aqui nós vamos fazer o seguinte: dentro do nosso método, nós pegamos uma dor que o professor tem. Imagine o seguinte: quando a gente fala dor, imagine uma dificuldade que o professor identificou que o aluno tem em aprender. Vou citar um exemplo agora rápido aqui. O aluno tem dificuldade de aprender números primos. Ok? Ele está com dificuldade de aprender números primos. Então, nós vamos trazer uma atividade, mão na massa, hands-on total ali para ele, aonde ele vai pegar e vai colocar a mão na massa para construir um robô. E o desafio vai ser trabalhar ali a programação usando números primos, por exemplo. Legal. Então, ou seja, aquilo que para esse aluno até então ele achou muito difícil, ele não conseguiu aprender, ou ele aprendeu só para passar na prova, agora ele vai dar um significado junto com aquele robô. Então, a ideia qual é? Esse aluno ele vai começar a quebrar na cabeça dele aquilo que é difícil para ele. Até então ele fala, mas isso é muito difícil. Aí trouxe o robô e ele falou, não, mas é fácil. Então, tudo aquilo que ele está achando difícil, a robótica traz para ele de uma forma um pouco mais lúdica, ensinando para ele que aquilo pode ser muito mais fácil. Que legal. Esse é o principal objetivo. E aí, cada aula inicial contextualiza um conceito. Por exemplo, hoje vamos trabalhar o princípio de alavanca.
Lembra do princípio de Ok, alavanca? sim, sim. Nós temos 3 tipos de alavancas, né, no mundo. Quais são os 3 tipos de alavancas? Você lembra de alguma delas? Não, é similar. A alavanca tem o princípio de você puxar na ponta e aumentar a sua força, uma coisa assim, Isso não é? mesmo, exatamente, É isso, né? exatamente. Tá. Mas tem a interfixa, interresistente e interpotente. Né? E aí eu já não vou saber quais são. Você não precisa saber o nome de todas elas. Mas o que acontece? Por exemplo, Tem a ver com as polias também ou não? Não. É que tem, Não, por exemplo, tá. a tesoura é uma alavanca, a maçaneta da porta ali é uma alavanca, e cada um, o carrinho de mão é uma alavanca, e aí tem interresistente, interpotente e tudo mais. Então, dentro dessa situação, eu não quero que o aluno saiba o nome dele. Eu quero que ele entenda como que ela funciona. Então, nós vamos construir um robô usando o princípio de alavanca para ele. E esse robô vai ser extremamente divertido. E ele vai aprender. E aquilo que ele aprendeu, ele vai ficar gravado, vai ficar enraizado na mente desse aluno de uma forma que ele não vai esquecer mais. Esse é o nosso desafio. Legal. Me dá um exemplo. Como que seria esse robô, assim, se você puder contar mais ou menos por cima? Do princípio de alavanca, assim, por exemplo. Do princípio de alavanca, a gente constrói com os estudantes uma trebuchet. Sabe o que é uma trebuchet? Não. É o famoso trabuco. É algo criado, se eu não falho a memória, gente, não vamos... Por favor, não me corrija se eu estiver errado, tá? Mas eu acho que são pelos franceses. Tá? Eu digo isso porque na França eu vi uma trebuchet grande ao vivo e falei, cara, é demais. A trebuchet nada mais é do que muitas pessoas confundem a trebuchet com uma catapulta. Tá. Mas qual a diferença da catapulta e da trebuchet? A catapulta ela usa a resiliência de um material. Então, por exemplo, se eu pegar uma madeira, ok? Imagine que a madeira está nessa posição e eu começar a puxar ela com uma corda aqui, eu estou usando a resistência desse material, a resiliência do material. O que é resiliência? É a capacidade que esse material tem de voltar à forma original dele. Então, se eu conseguir puxar, a hora que eu cortar esse cabo aqui, ele vai voltar e o que tiver na ponta aqui ele vai jogar junto. Okay? A catapulta não tem uma mola embaixo, por exemplo? A catapulta normalmente é a resiliência do material só. Imagina que isso é algo bastante arcaico, né? Sim, sim. A trebuchet, ela vai muito mais longe, porque ela usa o princípio de contrapeso. Ela usa o princípio de contrapeso. Então, o que ela usa de contrapeso? Você puxa ele, vai ter que puxar, mas o material não está torcendo ali. É um peso. Imagina que ele colocou uma pedra aqui na ponta e essa pedra sobe. A hora que você cortar aqui, essa pedra vai querer descer e o material que está aqui vai ser lançado muito mais longe. Esse é aquele que você corta ou aquele que você solta? Normalmente na época eles cortavam os dois, tá? Tanto um quanto o outro cortava para ser mais rápido o processo de envio, tá? Que legal. Então, mas assim, ali você está usando um princípio de alavanca. Agora você imagina, dentro da sala de aula, o aluno construiu algo e aí naturalmente ele vai ter que lançar algo na sala de aula. Só que qual é a única peça do kit de robótica que não vai machucar ninguém? Uma rodinha de borracha que ele tem ali. Então ele coloca essa rodinha de borracha aqui para ele tentar lançar a maior distância possível dentro da sala de aula. Cara, colocou criança lançar algo, bicho, já é diversão garantida para eles, entendeu? Verdade. Só que ao mesmo tempo ele está aprendendo o princípio de alavanca. E ele começa a imaginar, tá? Dá para ensinar a parábola também nesse Exatamente, aí, né? tem a parábola, tem o cálculo dele e tudo mais. E aí ele começa a analisar, tá? E se eu aumento o peso daqui? Ah, legal, vai mais longe. Tá, e se ao invés de aumentar o peso, eu aumento o braço da alavanca? Também. Então, ele começa a fazer análise, o experimento, para verificar o que faz com que aquele objeto vá cada vez mais longe. Olha só. Então, ou seja, esse aluno está aprendendo o princípio de alavanca de uma forma extremamente divertida para ele, ok? Vai ficar enraizado na cabeça dele, ele não vai esquecer jamais, né? Para que serve uma alavanca e pronto. Então, a missão da aula durante aquele conteúdo foi realizada. Então, a ideia da robótica de educação é sempre pegar uma temática, trazer para a vida desse aluno, contextualizar, que o aluno construa algo e no final dessa construção que tem esse significado de aprendizagem para a vida do estudante. Caraca, que legal. Eu achei assim, agora trazendo para uma coisa mais prática, faz todo o sentido. Realmente ia ser muito mais legal ter aprendido desse jeito. Né? Eu queria ter aprendido desse jeito. É muito mais legal. Imagina, o aluno A está aprendendo somente no livro. O B ele está colocando a mão na massa. Qual dos dois vai ter um resultado de aprendizagem diferenciado? Né? Você não colocou a mão na massa. Provavelmente vai ser o que colocou a mão na massa, né? A não ser que a capacidade. Tem gente que aprende. Tem gente que tem essa capacidade. Aqui vai ter aluno no modo A, mas o que acontece é o seguinte: aqui você vai ter poucos alunos que vão conseguir se destacar. E aqui você vai elevar o nível da turma inteira. Esse é o maior objetivo, vamos dizer assim, de uma educação significativa. Eu lembro que essa questão de lidar com desenhos, etc. Uma das coisas que
que eu gostava muito de fazer era jogar aqueles joguinhos de sinuca. Sabe? Que você ia vendo as coisas, fala, não, que eu preciso fazer assim, preciso fazer assado e tudo mais. E quando você trazia para jogar na prática, né, você usava aquelas referências, né, que você tinha do computador. Ou seja, o computador te dava o caminhozinho, fala, se você bater aqui, a bola vermelha vai bater aqui e vai para cá. Isso. Então, se eu estiver na vida real e eu pegar a branca e eu bater aqui, você começa a fazer o desenho na cabeça, né? Que estou fazendo uma coisa parecida, assim, né? De pegar uma referência diferente e trazer para o dia a dia. Exatamente isso. Só uma situação muito, muito prática aqui na nossa vida, como isso muda, né? Eu vou falar para você de um exemplo prático muito rápido da minha vida, tá? Eu sempre gostei muito do mundo náutico, embora não sei fabricar um barco, mas sempre fui apaixonado pelo mundo náutico. Mas como a vida de professor nunca foi muito fácil, a gente, como professor, você não consegue ter um grande barco, deixar guardado na marina e tudo mais, correto? Então, consegui comprar uma lanchinha para mim, pequena. E essa lanchinha tinha que fazer o quê? Levar atrás do meu carro cada vez que eu queria colocar na água, colocava, tirava e assim por diante. E o que acontecia? Eu e minha esposa conseguimos tirar e colocar a lancha sempre, sem problema algum, tá? E uma vez nós chegamos na beira da praia e tinha um barco exatamente do tamanho do nosso, onde tinha 2 caminhonetes 4x4 encalhada e chamando um trator para poder tirar, ok? E aí eu parei o barco, tal, fui lá, verifiquei que eu podia ajudar, minha esposa ficou segurando ele na beira da praia, né? Quando eu digo segurando, ela encalha na praia e fica ali do lado, né? E aí o pessoal falou, olha, encalhou as caminhonetes aqui, não estou conseguindo tirar hoje, a areia está um pouco macia demais, está difícil de tirar. Aí eu falei, beleza, eu vou tirar o meu lá. Aí ele falou, não, cara, mas o teu carro é 4x2, cara. O teu carro tem tração só em 2 rodas, você não vai conseguir tirar jamais esse barco dali. Eu falei, não, mas deixa eu vou tentar com a minha esposa. Cara, teve um cara que falou, não, então eu vou até sentar para dar risada aqui da situação, né? E eu consegui tirar rapidamente o barco dali, tá? Aí o cara olhou para mim e falou, tá, mas onde que você aprendeu isso? Eu falei, na aula de física. É só você prestar atenção na aula de física. Mas o que eu fiz diferente deles? Eles, para buscar o barco, eles levavam a carretinha conectada à caminhonete e colocava o barco em cima. Eu não. Eu deixei o meu carro lá em cima, no asfalto, onde tem um grande atrito, peguei uma corda, amarrei no carro, amarrei na carretinha, empurrei manualmente a carretinha até dentro do mar, o barco subiu e aí eu falei para minha esposa, pode puxar agora. E aí ela puxou. Quando a carretinha estava também no piso do asfalto, eu voltei de ré, engatei um no outro e fui embora. Então, o que acontece? É atrito. Eles fizeram a mesma coisa depois para tirar deles. Provavelmente. Eles devem ter aprendido a lição ali. Mas assim, provavelmente o que falta hoje para o jovem é ter essa percepção, entendeu? O que eu quero colocar para você é, hoje, se você não aprende física na prática, por exemplo, hoje eu garanto para você que muitos motoristas que têm aí um início de carreira, está começando a dirigir um carro agora, não tem noção da diferença da frenagem de um carro em pista seca e pista molhada. Por isso que dia que chove tem um monte de acidente por aí. Porque a pessoa não tem noção. E nós podemos levar isso para o experimento em sala de aula. E aí, quando você coloca um fluido ali, você vai observar que muda totalmente o tempo de reação daquele veículo. Então, a ideia é essa. Quando a gente trabalha a robótica educacional, é isso. É tentar levar uma forma prática de física, de matemática, de ciências, de tecnologia para a sala de aula. Não, assim, trazendo além de... Obviamente, dentro da sala de aula é maravilhoso. Mas quando a gente traz agora para o dia a dia, né? Eu acho que a gente está, inclusive, vivendo um período de avanço robótico violento até junto da inteligência artificial mesmo, né? Aí eu vou ter que citar a SpaceX, por exemplo, porque os caras fizeram um foguete da ré, né? Não é uma tarefa fácil. E tinha gente que falava, né, que foguete não dá ré, lembra? Não, meu tio ficou bravo. Meu tio falou, perdi minha frase. Perdeu a frase. Perdi minha frase. Pô, agora eu falo foguete não dá ré. Falo, dá ré sim. Agora dá ré. E faz até baliza agora, né? Dá ré e faz baliza. Para direitinho o negócio. Você fala, gente, para quem está vendo agora... Não consegue imaginar o nível inimaginável que era fazer isso há poucos anos atrás. Sim. Né? Sim. E aí a gente começa a trazer o quanto que essa ação, fala, pô, tá tudo bem, mas para que muda a minha vida o cara conseguir jogar, mandar um foguete, o foguete da ré, mandar satélite para o espaço fica mais barato.
Eu lembro que eu vi outros podcasts lá que tem os especialistas de ciência falando, vou até repetir aqui o que eles falam, acredito que nunca foram questionados, Sim. então deve ser verdade. Né? Agora, ele consegue mandar um foguete muito mais barato. Né? Consegue colocar uma quantidade de satélites muito maior no espaço. Aí o que melhora? Pô, melhora a nossa agricultura de precisão no Brasil, por exemplo. Pô, a comida fica mais barata. Sim, sim. Porque sim. o cara está fazendo foguete da ré. A outra, assim, ó, salva vidas. Pensa comigo, ó. Agora, você já viu, acho que no iPhone 17 vai ter já a parceria da Apple com a Starlink, né? Eu acho que tem a partir do 15 já. Do 15 já? Se eu não me engano, porque posso estar falando uma besteira aqui, tá? Não tenho certeza, mas se eu não me engano, a partir do Ultra 2 e do 15, eu vou fazer uma propaganda de graça. Mas se eu não me engano, esses dois já têm o acesso, mas ainda não tinha fechado a parceria dos dois. Não tinha fechado a parceria. Então, acredito que vai dar a partir desse momento, se você tiver uma emergência, imagine que você vai ter uma emergência em algum lugar, você precisar do telefone e você não tem área, você vai poder contar com essa rede de apoio para você. Eu acho que, inclusive, agora vai ser um serviço disponível pela internet mesmo. Então, na realidade, a ideia é que isso acabe se popularizando. Então, imagine a que ponto que nós vamos chegar de você não existir mais nenhum lugar que você vai estar fora de área. Você vai poder acessar a internet de onde você precisar. Por um lado é um problema, né? Que você fica cada vez mais dependente. Mas imagine que isso realmente pode salvar vida em algum momento. Tá? Imagina a pessoa num barco, no mar, passou mal, alguma coisa, não consegue contato. Você vai ter isso. Salvar vidas, isso com certeza. Mas aí, trazendo para o dia a dia mesmo, assim, não estou nem no caso extremo, né? Hoje, a gente já vive conectado a tempo integral. Né? A minha empresa ela já eu trabalho no e-commerce já há 16 anos. Né? Então, eu peguei o e-commerce quando ele era um canal de vendas até ele se unificar para um canal. Sim. Hoje a gente não tem... Quem trata como canal diferente, na minha visão, está completamente errado. Né? Na minha visão, você tem que tratar como um canal único, porque, afinal de contas, você só tem um meio diferente de comunicação. Né? Hoje, você vai numa loja, chega no... Vê na loja, não decidi direito ainda, vou lá, uma hora tá comendo um negócio no shopping, em outro shopping nem tem a loja que você foi lá e pegou e comprou na hora pelo celular, entendeu? Exatamente. Lembrando do vendedor que te atendeu lá, às vezes, entendeu? Porque o cara te atendeu na loja. Então, você tem um meio diferente, mas a gente está falando da mesma coisa. O varejo está já unificado. Sim, a gente está conectado a tempo integral. Aquilo que você falou. Eu ficava olhando todo o tempo, tudo bem, você não está recebendo notificação, mas você está 24 horas conectado. Estou então, conectado o tempo todo. Se tiver alguma coisa que seja importante, vão te achar. Né? E isso agora vai para o mundo inteiro. Eu te digo, por exemplo, eu quando vou viajar para fora, o meu telefone pega no mundo inteiro. Né? Quer dizer, eu não fui em nenhum país que não pega, né? Eu tenho aqueles serviços de contato no mundo inteiro. Então, assim, eu chego lá, meu telefone toca como a pessoa acha que eu estou no Brasil. Estou nos Estados Unidos, estou na Argentina. Uma pessoa estava no Uruguai. Está online. E outra, deixa sem... Lembra quando faltou ali o WhatsApp, quer dizer, ficou fora do ar por um dia, lembra disso? Lembro. Acho que vai com um tempinho que não acontece mais de ficar bastante tempo ele fora do ar, tá? Gente, eu tenho minha opinião, eu acho que, enfim, não vou nem dar minha opinião aqui sobre esse tipo de coisa, mas limitar a população de comunicação é muito ruim, gente. Porque tem muita gente, eu não estou nem dizendo minha empresa, não sei, a gente tem recursos para fazer outros mecanismos de comunicação. O comércio sente. Se deixar um dia sem WhatsApp, quantos negócios deixam de ser fechados nesse dia? Exato, mas é o que eu digo, a gente sobrevive um dia, dois sem WhatsApp, e tem outros canais, o pessoal vai ligar para o nosso telefone. E a mocinha que vende brigadeiro, que entrega o brigadeiro é mais complicado. Sim. Você precisa... Você vai falar, queria falar com você. Pô, tudo bem, vai ter que ligar. Aí você vai ligar, você esquece. Aí chega na hora, você sai do trabalho e fala, não quer saber, vou embora, depois eu vejo. Ele torna a comunicação muito mais ágil. Muito mais ágil. Tanto que, assim, grandes corporações ainda estão hoje trabalhando com e-mail, mas pequenas corporações já abandonaram e-mail. Hoje tem pequenas corporações que não trabalham mais com e-mail. É o WhatsApp, é a ferramenta que eles entendem que é a forma mais ágil, mais rápida de trabalhar. Mas grandes corporações ainda são as que têm a maior dificuldade, talvez, de abandonar o e-mail. Embora entende-se que cada um tem a sua finalidade, cada um tem o seu objetivo, ok? Mas hoje, dentro do mundo, dentro dos pequenos negócios, você chegar hoje, muitos vão falar, não tem e-mail.
Não trabalho mais com e-mail, só essa comunicação minha toda pro WhatsApp. Eu gostaria, na verdade, assim, é uma tarefa muito complexa fazer isso, até pelos meios. Aí, vira e mexe, pode ter alguém que mandar um pedido, por exemplo, no WhatsApp. Eu queria muito que funcionasse desse jeito, porque ia trazer até mais humanidade para a coisa, né? Mas é uma tarefa um pouquinho complexa. Então, você não me ideia muito boa de tentar emplacar isso aí. Mas o fato é você ter que modernizar. Né? Por exemplo, hoje a gente usa muito o CRM em si para fazer até os nossos controles internos, nossos comentários internos, etc. Mas a gente precisa realmente sempre evoluir, sempre estar atento ao que está de mais moderno e ir avançando. Né? E avançando, exatamente. Senão, a gente não para. E como que a gente chegou até a Tramontina, até o Guru? Então, essa história é uma história fantástica, Bom, primeiro que tudo isso começou graças ao prazer de conhecer uma pessoa fantástica da Tramontina, que é o Felipe, né? O Felipe é Felipe é apaixonado, cara. Conheço poucas pessoas apaixonadas. Já esteve aqui, né? Já esteve? já esteve aqui. Conheço poucas pessoas apaixonadas no mundo como o Felipe, cara. O Felipe, você fica 2 horas conversando com ele, ele tem milhões de insights ali. Sim. Por minuto, acho que ele tem milhões de insights, tá? E ele é apaixonado por esse projeto. E o filho dele tinha uma atividade na escola que era da atividade de robótica da RoboMind. Que legal. E ele teve um insight e falou, cara, isso aqui a gente tem que fazer um jeito do Guru chegar até a sala de aula. E começou de forma bastante tímida, né? Fui lá conhecer, eu sou de Santa Catarina, o Felipe no Rio Grande do Sul. Né? Fomos conhecer na fábrica o projeto como um todo. Vimos que tinha um potencial gigantesco para levar isso para a sala de aula. Eu também acho. E começou o desenvolvimento de um projeto embrionário. Tal. No ano passado, a gente desenvolveu uma parceria com uma escola de Balneário Camboriú para fazer o piloto. Né? E fantástico o projeto, né? Rendeu bons frutos lá. Vimos que é uma necessidade da sala de aula, tá? E nós começamos a desenvolver e estruturar cada vez mais o projeto, e agora ele está já pronto, né, para ser lançado no mercado. Um projeto que vai revolucionar a educação, a forma de ensinar, tá, das escolas. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque agora pensando, na escola você tem muitas matérias que te remetem a uma área profissional. Né? Você tem a área de esportista e tudo mais, você tem a parte de matemática, você tem a parte de informática, você tem até a parte comercial ali na questão de relacionamento, que vai te ensinando a lidar com as pessoas e tal. Não de forma direta, mas tem. Talvez até falte um pouco disso. Né? Educação financeira também talvez falte. Sim. Mas é interessante porque culinária é uma coisa que realmente falta. Né? Sim. Mas ao mesmo tempo, o que é mais interessante, Gabriel, é o seguinte. Ele é culinária, mas não é só culinária. Isso que é o interessante. Porque culinária, ele é um dos itens. Talvez o item mais interessante, né? O que eu vejo, o que me despertou quando eu usei a primeira vez o Guru foi, gente, eu consigo fazer o prato que eu como no restaurante XYZ, né? Fantástico, mas olha só. O projeto do Guru gerou o Tech Chef. O Tech Chef, ele tem uma parte dele que fala o seguinte, que o primeiro laboratório que a gente teve na nossa vida foi a cozinha da nossa casa. Você parar para observar, a cozinha é um grande laboratório. Sim. Tá? Então, imagine o seguinte, nós queremos levar o Tech Chef como sendo um laboratório para o aluno, onde ele vai aprender a questão da gastronomia, da culinária, né? Que vai ser um grande atrativo para esse aluno, mas ao mesmo tempo eu estou levando a nutrição. Veja como é importante a gente entender essa questão nutricional também. Claro. Não, quando eu falei culinária, eu já incluí tudo. Tanto a prática, o fazer, o servir e a nutrição. Mas assim, a nutrição, a gente entender a questão de caloria, como é que funciona a questão. O que é uma caloria? Por que eu posso comer tantas calorias ao dia? Né? Eu posso levar para esse aluno exemplo rápido do que por que eu tenho que consumir tanto de proteína, tanto de carboidrato dia, ok? Para ter alimentação saudável também, tanto de fibra também, assim por diante. Eu tenho que levar física para a sala de aula. Então, eu estou trazendo conceitos físicos para esse aluno. Né? Que é um exemplo rápido, a gente pode levar química para a sala de aula. Existe uma reação no alimento ali, quando você está fazendo a cocção dele, que é a reação de Maillard, por exemplo, é química.
Ele está tendo uma reação química naquele momento. Então, a gente vai trabalhar matemática. Relação de bailar é selar, né? Isso, selar. Selar, olha. Selar. Olha aí. Ainda já sei algumas coisinhas. Né? A matemática. Então, olha só. Eu posso ensinar, imagina uma criança. Eu posso estar ensinando fração para ele de uma forma divertida. Não, e olha que interessante. Além de tudo isso que você falou, eu estava visualizando aqui uma outra visão. Eu estava visualizando realmente o despertar, o interesse futuro de profissão mesmo. Sim, tanto também. de nutricionista, também. quanto o próprio culinário, o próprio cozinheiro, o servir, o outro, o ser hospitaleiro, vai até portelaria, né? Na questão de, poxa, o pessoal gostou do que eu fiz. Sim, né? sim. Eu tive ajuda, beleza. A relação social. Exato. Quem sabe cozinhar, entendeu? é o amigo que todo mundo quer ter, né? E aquela coisa, você que fez aquilo ali. Então, assim, a pessoa comeu, limpou o prato, pode até reclamar se quiser, limpou o prato, para mim, adorou o prato. Sim, né? sim, isso uma vez eu vi de um chefe de restaurante, para lidar com críticas. Ele falou, eu só não lido bem quando o cara deixa o prato na metade. Ou quando o prato fica todo cheio. Aí eu não lido bem. Se o cara comeu tudo e depois reclamou alguma coisa, não gostou disso, entra para o ouvido, entra para o outro, resolve aqui, resolve ali. Agora, quando o cara dá 2 garfadas e não come, aí me doeu porque ele não gostou. Sim. E muitas vezes ele fica até com vergonha de ter deixado o prato e vai embora calado. Uhum. Né? Aí eu me incomodo, eu quero ir atrás para ver o que aconteceu. Eu falo, não, pera, desculpa, aconteceu alguma coisa? Tinha alguma coisa que não te agradou aí? Né? Será que eu errei? Será que entendeu? Vamos pegar assim, alguma coisa aqui. Essa questão culinária como um todo, veja bem, hoje fala muito sobre a cozinha afetiva, tudo mais. Existe reação de amor maior que você pode dar para uma pessoa do que cozinhar para alguém que você ama? Nenhuma. Isso, olha, eu vou te falar que os principais... A gente entrevistou muitos executivos do mercado, Felipe entre eles, óbvio, mas isso é um sentimento comum e cada um usa a sua frase. Né? Um deles usou uma frase que eu acho que é perfeita. A gente não cozinha para quem a gente não ama. A gente não cozinha para quem a gente não ama. Isso. Ou seja, a gente só cozinha para quem a gente ama, melhor até, né? Não existe outra prova de amor. A tua mãe alimentou você com amor por muitos anos. Tanto que muitas pessoas falam assim, né? Nossa, a cozinha da avó, isso me lembra um prato da minha mãe. Né? Porque tem essa questão afetiva. O Felipe, ele falou uma vez que o filho dele, eu não lembro bem agora se era com 4 ou 5 anos, Felipe, desculpa, tá, quando você assistir isso daqui, não lembrar a idade exata que aconteceu, que fez um prato para ele, cara, mas era um prato extremamente refinado, era um polvo que ele fez. Então, assim, que legal. Eu com quase 50 anos de idade não sei fazer um polvo, tá? E aí tu imagina, o filho dele, cara, fez um polvo, fez um prato, e falou, olha, deixa que hoje eu cozinho, pai. Então, fez com o guru. Fez com o guru. Então, assim, ali é prova de amor. E quando você traz tudo isso para dentro da sala de aula, você vai trazer química, vai trazer física, e esse aluno está aprendendo dessa maneira, cara, é educação para a vida dele. Total. Ele vai ter uma facilidade em trabalhar com a matemática, com a química, com a física, com tudo. E outra, olha como a questão cultural está ligado à nossa alimentação. Né? Um exemplo rápido, se fala muito no Brasil, por exemplo, sobre o prato da feijoada, que é o prato típico brasileiro. E aí traz a história, remete à história. Né? Todo brasileiro conhece aquela história, né? Da época dos escravos, tal, que sobrava, que não era bem visto, né? Pelos poderosos, acabava indo para os escravos e eles fizeram um prato delicioso. Restos do porco, por isso era o que é para senzala. Isso, rápido. Então, assim... Então, é cultural, mas assim, a gente encontra cultura em qualquer prato. Sim. Em qualquer prato. Eu imagina você uma polenta ali, me remete já diretamente a uma Itália. Quando você faz, né, a coxinha. Uma paella, da onde que já vem essa paella? Remete à Espanha, né? Um fish and chips, né? Da Inglaterra. Então, cara, é isso, a coxinha. Vou te falar uma coisa. Você já viu alguém comendo a coxinha pela lateral? Incomoda. Sim. Eu não sei por quê, mas incomoda. Você fala, tá errado, gente. Você não come pela lateral, você come pela ponta ou pela bundinha. Sim. É das duas uma. Você não come pela lateral. Sabe? Não tem motivo, a pessoa pode comer pela lateral, não teria. Mas não sei por que incomoda. É cultural? Né? Então. É cultural. É cultural. Eu entendo um pouco mais dos franceses, quando eles se incomodam por a gente rechear embora o nosso ficar mais gostoso. Quando você vê o italiano e você quebra o espaguete na frente do italiano, você vê porque eles ficam bravos, né? Isso aí, quando eu era criança, eu tomei um safanão na minha avó, nunca mais eu fiz. Nunca mais. Então, assim, tem essa questão cultural, tem a questão da história,
de entender por que esse alimento, por que eles consumiram esse alimento naquela época, por exemplo, tal. Então, imagina você trazer tudo isso para a sala de aula de uma forma que esse aluno vai estar aprendendo, imagina, aprendendo matemática, mas ele está se divertindo. Ele está aprendendo física, mas está se divertindo, aprendendo química, mas está se divertindo. Quando você pegou na história, você pegou um negócio muito forte. Se você está falando de vincular até isso com história do Brasil mesmo, pô, você está na época de estudar a história, sei lá, a história da... Enfim, qualquer história no Nordeste, por exemplo, vai pegar uma comida típica, fica o mês inteiro está estudando isso na escola, vai fazer só a comida típica do Nordeste para porra, você está trazendo um... Isso é muito legal. E o paladar, cultura, história, tem um poder de reação com o corpo que é muito interessante. Bom, você falou que viajou já muito por aí, né? Sim, graças a Deus. Quando você, a única forma, a única experiência de você conhecer realmente um povo, você comer o que aquele povo come. É verdade. É verdade, concordo totalmente contigo. Né? Você vai para aquele lugar e fala, o que se come aqui? É isso? Então eu quero comer o que se come nesse país. Eu lembro que eu cheguei no México e imaginando, né? Primeiro eu fui pro México, falei, o que se come realmente no México? Taco, burrito? Taco, burrito. E dali a pouco eu perguntei, não, o que é o mais tradicional que você tem aqui? E a pessoa falou, chapolinos. Aí eu falei, então ele veio um prato de chapolinos, né, cara? Dali a pouco o cara trouxe um prato que é um monte de inseto. Eu falei, não, mas vem cá, o que é chapolino, cara? Aí ele falou, chapolino, é chapolino. E aí vai eu no tradutor, né, cara? O que é chapolin, né? Chapolin é aquele inseto que é tipo... Cara, não lembro bem o nome desse inseto no Brasil. Mas é um inseto... aquilo que come tudo quando cai na lavoura. Gafanhoto. É tipo um gafanhoto. Então é um gafanhoto que você come com guacamole. E eu falei, cara, vou ter que comer isso agora, cara. Gafanhoto com guacamole? Vamos. Mas é o quê? É o que realmente eles comem. O taco, o burrito é o que é bonitinho de chegar para nós que eles comem. É verdade. Entendeu? Porque eles falaram, é isso que talvez o mundo vai gostar de comer. Sim. Mas o tradicional deles, quer comer o que eles realmente comem? Por exemplo, a bebida. Eles bebem, mas a bebida preferida do mexicano não é a tequila, é o mezcal. Olha. É o mezcal. Então, se você perguntar para ele lá qual a bebida favorita de um mexicano, ele vai falar, mezcal. Mezcal com gusano, inclusive, que tem que ter uma larvinha dentro ainda. Ah, é? O mezcal tem uma larvinha dentro que você coloca. Que, né? Digita no Google, mezcal com gusano, e você vai ver o que é essa bebida. Mas assim, é cultural. Eu achava que aquela da larva, eu já vi garrafas lá. Eu achava que era tequila também. Não, é mezcal. Olha. Mezcal. Não, e você sabe que é curioso isso, né? Mas assim, eu concordo totalmente contigo que fazer parte da alimentação do lugar é fundamental para o dia a dia e para você entender mais o povo. E tem lugares que você vai ter tem lugares que são muito misturados, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de ir para a Flórida, né? Eu gosto de lugar mais quente. Fantástico. Então, quando eu vou para os Estados Unidos, assim, eu não gosto de muito para lugar muito frio e tudo mais. Então, geralmente faço meus cursos lá na Flórida mesmo. E lá tem muito latino. Então, é muito comum você ter a comida peruana com bastante, muitas opções, comida argentina, venezuelana, cubana, até brasileira. Né? Você tem muitas opções. E você tem as opções clássicas americanas também. Sim. Né? Que a gente até está um pouco mais habituado a ter aqui no Brasil. Normalmente a gente tem aqui também os cortes, quando a gente vai comer carne, os cortes americanos a gente também, né, tem alguns aqui, etc. Mas, por exemplo, quando você chega no Peru mesmo, e você vai ver o dia a dia realmente é um pouco diferente, né? Por exemplo, eu não imaginava que eles tomavam tanta sopa. Sim. Né? Não lembro se era sopa de chia, era uma sopa de um grão. Agora não me lembro qual que é. Eles tomavam toda a refeição. E eu falava, comem ceviche. Tudo bem, eu comia muito ceviche lá. Né? Mas isso é que o mundo gostou. É isso. Né? O restante não. Então, tá aí. A nossa caipirinha, por exemplo, historicamente aqui, não que a gente vai fazer caipirinha dentro desse projeto, tá? Mas rapidamente. Só na faculdade. Só na faculdade, só no curso superior. Né? Mas a caipirinha, de onde que nasceu a caipirinha? A caipirinha nasceu da gripe espanhola. Por quê? Durante a gripe espanhola, eles observaram que quando você dava a cachaça com mel, era algo bom para a gripe. Até hoje, se tem uma gripe ali, a cachaçinha com mel é algo maravilhoso. Só que aí eles falaram, isso é bom, cara. Curaram a doença e falaram, e se colocar um gelinho nisso daqui? E um limãozinho. Né? E se coloca um limãozinho dentro disso daqui? Não, a cachaça, mel e limão eles já colocavam. Eles só colocaram o gelo depois. É isso. Então veja. Aí trocou o açúcar pelo mel? Trocou o mel pelo açúcar futuramente e tá a caipirinha que nós tomamos hoje em dia. Começou disso. Começou de uma cura da gripe espanhola. Então... Eu lembro que teve tinha um filme,
qual que era, que ele fazia uma piada com a caipirinha, acho que era o Xangô de Baker Street, que ele fazia uma piada assim de colocar que realmente o cara estava doente. Eu acho que, se eu não me engano, era isso. O cara tava doente de alguma coisa, ele misturava, não, mistura isso aqui, mel, põe um pouco de açúcar, não, açúcar, limão, mas toma que você vai ficar bem. Eu lembro de uma coisa assim, eu acredito que foi nesse filme. Então, assim, isso é cultural, tem a história por trás, você entende por que a pessoa consumiu esse produto, por que aquilo. Então, quando eles foram desenhar esse projeto, eles começaram a entender que eixos são fundamentais para a vida do estudante. Nós não queremos levar uma atividade que não vai gerar significado na vida do estudante. Tem que gerar significado. Então, começou um projeto desse daqui, o aluno ele tem que, depois de um período que ele participou, sair muito melhor do que ele entrou. Olha, eu estou impressionado, realmente faz todo sentido. Acho o projeto de vocês super legal, né? Ele tem realmente muitos pontos interessantíssimos para colocar. E me diz uma coisa, para quem está em casa hoje e quiser saber mais sobre o projeto de vocês, tanto o projeto que usa o Guru quanto os outros projetos, onde que essa pessoa consegue informação? Bom, na realidade, o projeto com o Guru Tech Chef, ele vai ter um lançamento oficial agora a partir da Bet Brasil, que é o maior evento de educação da América Latina. Ah, que legal. Onde é que vai ser? Isso. Aqui em São Paulo. Tá? Olha, me manda o convite que eu vou. Não, então, queremos tua participação lá nesse evento. Então, tá confirmado. Vamos mandar o convite, tá? Então fechou. E nós temos a rede social, nas redes sociais, né, que é RoboMind Oficial, dentro do Insta, fácil de localizar. E tem dentro do site da RoboMind também, né, que é robomind.com.br, tá? Legal. Então, dentro da mídia social e dentro do nosso site, o que não tiver de informação ainda, em breve vai estar o lançamento ali, que vai acontecer o lançamento oficial para o Brasil inteiro, junto, simultâneo, acontece agora no mês de abril, junto com a Bet Brasil. Que legal, que legal. Ó, a gente vai marcar vocês também nos comentários, vamos colocar todos os links aqui das mídias. Eu queria te agradecer muito por ter contado um pouco do projeto, da sua trajetória aqui, né? Eu acho que a adaptação do Guru, que tinha um propósito completamente diferente para isso aqui, o propósito acho que está se enquadrando perfeitamente. Eu acho que faz todo sentido. Acho que tem muita coisa que dá para aprender com isso. E cara, desejo muito sucesso para vocês. A gente vai precisar, com certeza, vamos ter que ter novas conversas aqui, porque eu quero saber de das novidades que vão ter sobre essa ótica de educação, né, com o Robotic e com o Guru. Né? Então, cara, eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui e a gente poder falar um pouquinho sobre esses projetos. Muito obrigado. Eu que agradeço a você por convidar, por falar de educação. Não é um assunto tão difícil de ser explorado no podcast, mas acho que, de alguma maneira, a gente precisa pensar, né, que os jovens hoje realmente serão a única forma de mudar o país, de fazer que no PISA, naquele exame internacional, o Brasil... longe, né? Não esteja lá nas últimas posições, mas entre os primeiros. E esse papel nós estamos tentando trabalhar, estamos fazendo aqui também juntos. E o que eu puder ajudar, você me fala. Tá? Precisa falar sobre e-commerce ou sobre empreendedorismo, vem me fala que eu tento ajudar também. Perfeito, maravilha. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado de novo, André. Valeu. Obrigado. E para você que está em casa, gostou, curte, compartilha e vamos que vamos.